Olá, família brasileira! Mas que satisfação me encontrar mais uma vez com você, né? Que todos os dias está aí junto com a sua família e querendo informações importantes para a gente melhorar o nosso dia a dia. Oi, Marcinho! Oi, Suzy! Oi, Suzy! Oi, Tequinho! Tudo bom? Bem? Tudo ótimo! Jóia, Suzy? Com certeza! Tudo beleza? Aqui tá tudo tranquilo aí no seu programa Família em Foco, Suzy? Tudo tranquilo. É tão bom quando começa o programa Família em Foco, Com Suzy. certeza! E a gente vai falar hoje sobre um tema muito interessante, porque a gente sabe que ser mãe é uma coisa maravilhosa, é uma experiência única, que toda mulher tem o desejo, não é? Às vezes a gente fica sem dormir, a gente tem aqueles momentos de que não tem nem tempo de cuidar de si, porque a gente está olhando sempre para os filhos, para o marido, não é? Atualmente a gente sabe que as mulheres têm várias atividades ao mesmo tempo, porém tem algumas mães que se sentem assim, firmes e fortes, mas tem outras que na sua função se sentem assim inseguras, muitas vezes controlam demais os filhos, não é? Então a gente vai falar a respeito disso hoje. Mas, Suzy, o quê? Isso assim não é que a mãe gosta tanto do filho, que quer que fique o filho pertinho, mas o filho também não gosta tanto da mãe, quer ficar pertinho, não fica uma coisa assim muito legal? Fica muito legal, mas todo o excesso acaba tendo algum tipo de problema. Ah, mas excesso faz mal, né? Excesso de todo carinho faz excesso. mal também? Olha, excesso de carinho, de excesso cuidado. assim de zelo, de aquele olhar muito constante pode sim prejudicar. Então a gente vai falar qual é este caminho do meio, não é? Porque a gente vai dizer sobre as razões que fazem algumas mães serem mais controladoras, os efeitos disso e como é que a gente pode chegar naquele bom senso de agir de uma maneira que desenvolva os nossos filhos cada vez mais. Não é bacana? Muito legal, hein? Muito legal. E legal também vai ser a nossa reportagem hoje do quadro Faça Junto. Sabe o que vai acontecer? O que é, Suzy? Eu adoro esse quadro. Eu adoro também, porque a gente vai conhecer um grande artista brasileiro, Cândido Portinari. Olha, um trabalho maravilhoso que ele realizou, mostrando os retirantes, mostrando todo aquele sofrimento que existia com relação aos sertões, à seca. E ele reproduziu isso em quadros de uma maneira maravilhosa. E a gente vai ter a possibilidade de ir lá até o Museu do MASP com o nosso querido repórter Leandro Barbosa, para a gente aprender cada vez mais a respeito desse grande artista que honra todos nós aqui e no exterior. Não é bacana? Muito legal, hein? Legal também vai ser a entrevista que a gente vai ver agora. Vocês prestem atenção. Aliás, vamos chamar as mamães para ver se elas têm mais alguma coisa a mudar a respeito da atitude com relação aos filhos. Porque a gente sabe que a palavra mãe, ela é cercada de muito carinho, não é? Cuidado, presença, dedicação. Mas quando o excesso de cuidado passa a interferir no crescimento integral dos filhos, não é? Justamente no crescimento para a autonomia, para a liberdade, aí o assunto se torna preocupante. Pois as mães, por mais preocupadas e cuidado que tenham com os seus filhos, devem ajudá-los a ter as suas próprias vidas, né? A ter as suas próprias decisões. Nós temos a alegria de ter conosco hoje uma psicóloga clínica e psicanalista que é a Cíntia Boscovitch. Muito obrigada por ter vindo, viu, Cíntia? Aqui com vocês. Prazer é nosso, porque você vai falar muito para nós a respeito deste limite entre este amor tão grande e passar a ser um controle. Mas antes disso, a gente vai até as ruas, porque o nosso repórter Leandro Barbosa foi até lá para perguntar às pessoas o que elas pensam a respeito desta mãe controladora. Vamos assistir? Vamos ver. Carinho e presença materna são muito importantes na formação dos filhos. É fundamental que a mãe participe ativamente na vida das crianças e dos adolescentes. Proteger e pôr limites são coisas importantes, mas é preciso saber o limite exato para não se tornar uma mãe controladora. Na sua opinião, o que é uma mãe controladora? É uma mãe que pega muito no pé, que não deixa sair, que não dá limites de liberdade, porque assim a gente tem que confiar, mas também tem que espiar. É a mãe que te limita a sair com os amigos, quer saber a hora que você vai chegar, a hora que você vai sair, e às vezes isso vira um problema. Dependendo da idade do filho, principalmente quando ele está na adolescência, uma mãe controladora é sempre muito chata, né? O que uma mãe precisa fazer ou como ela precisa ser para ela não ser controladora? Eu acho que o melhor de tudo é a conversa, né? E ela tem que passar a responsabilidade para o filho e aos poucos ganhar a confiança dele e ele confiar nela a tal ponto de ele mesmo saber dosar até onde ele pode ir. Na sua opinião, quais os prejuízos que isso pode ser
ocasionados para a criança e para o adolescente, principalmente, de se ter uma mãe controladora? Olha, eu não sei, porque eu não tive uma mãe controladora e não sou uma mãe controladora. Mas também é muito difícil você deixar muito solto. E assim, o mundo aí fora tá muito difícil. E a gente conhece o que a gente tem dentro de casa, não o que tem fora. Então eu acho que tem que ter uma pitada, mas não tão assim, porque você acaba perdendo o carinho, a amizade do seu filho também. Nossa, e olha como é verdade, eu acho que ela resumiu, porque a gente fica nesta linha tão tênue de ser uma mãe carinhosa, preocupada, responsável com o bem-estar dos filhos e passar para o outro lado, que é ser realmente controladora, sufocante, que acaba atrofiando o desenvolvimento. Ai, como é que a gente faz diante disso? É por isso que nós estamos aqui com a minha querida Boscovitch, que vai nos explicar qual é, na verdade, digamos assim, a característica que nos mostra que uma mãe é controladora. Me dê exemplos práticos do dia a dia para você aí em casa ver se você se enquadra nessa mãe controladora ou não. Então, é interessante o que essa mãe falou, né? Porque realmente é muito tênue a linha entre você ser uma mãe controladora e você ser uma mãe negligente. Porque isso a gente precisa estar atenta. Sim. Se uma mãe que ela super controla, ela é tão problemática quanto uma mãe que não dá atenção. Então é sempre importante as mães estarem atentas entre o que o filho necessita. Sim. Ou o que ela necessita. Porque o que acontece? Depende muito da idade. Falou-se muito em adolescência. Exato. Quando a gente pensa em mãe controladora, a gente automaticamente já vai para a adolescência, ou já vai para a questão da criança que cresceu. Mas a gente tem que pensar no bebê. Né? Logo que a criança nasce, ela tem necessidades. Essa mãe vive uma relação de muita integração com o filho. Eles são como se fossem dois em um. Então ele não sabe o que ele precisa, e quem vai atender essa necessidade é a mãe. Então ela vai estar atenta a ele, vai observar o que ele precisa dentro do que ela está sentindo, dentro da própria intuição materna, e vai atender isso, sem sufocar o bebê. Quanto menor ele é, mais necessidade ele tem. À medida que ele vai crescendo, menos necessidades de alguém fazer isso para ele tem. Então é porque o indivíduo, quando nasce, ele vai de uma dependência que a gente chama de absoluta, né, para uma dependência que vai caminhando para a independência, né, uma dependência relativa, para uma independência relativa, e uma independência que nunca é absoluta, porque a gente sempre depende de um outro para viver. Com seja certeza. Alguém para te abrir uma porta, às vezes. Então, o que acontece é que a mãe, que ela precisa estar atenta a esse filho e ver o que ele consegue fazer sozinho e o que ele não consegue. Só que para algumas mães isso é difícil. Muito difícil. Olha, eu vejo, por exemplo, você estava falando sobre quando é pequeno, a criança que tem escada dentro de casa e está adquirindo a marcha, muitas vezes os pais, ao invés de treinarem a criança, dar a mãozinha e fazer com que ela suba e desça quando ela tiver... Fazem por ela. Pega no colo, não é verdade? Como é que vai desenvolver a habilidade se não tiver a prática? Então já começa a partir daí. Você deu um exemplo bom. A criança está começando a andar. Às vezes tem mãe que, por medo da criança cair, ela vai lá e caminha por ela. Ou ela pega e a criança não desenvolve. E tem pessoas que com 40, 50 anos de idade ainda tem a mãe que está fazendo por. É verdade. Isso depende muito de várias coisas. Depende da mãe que invade, né? Ou que não aguenta e por medo e faz pela criança e faz pelo adolescente. E até aí vai fazer também, por né? ansiedade, por angústia, pelas dificuldades dela. E tem a criança que consegue, que se adapta a isso e se submete a isso, e isso é péssimo. E tem aquela que se revolta e se rebela e acaba sendo aquela criança que dá um trabalhão e que os pais ficam de cabelo branco antes do tempo. Mas, Cíntia, olha só, quando o seu filho tem dificuldade, né, você tem que ajudar, não tem? Porque você vai deixar o filho a isso? Se ferra aí. É assim que você vai fazer? Não, mas eu tô falando são coisas distintas. Uma coisa é mãe presente, pai presente, atento, cuidadoso. Outra coisa é pai que faz por.
Às vezes a gente tem que observar muito para ver se a criança consegue fazer sozinha. Às vezes o pai acha que não, mas a função dos pais, né, e da mãe, que na maioria das vezes está mais... Hoje em dia nem tanto, porque tem pai que tá no lugar da mãe na maior parte do tempo e a mãe que está no mercado de trabalho. Mas tem que observar o que é que ele consegue fazer sozinho. Exatamente. O que é que ele aguenta. Às vezes quem não aguenta é o pai e a mãe, porque a criança vai. A criança dá sinais de que ela tem condição de deslanchar. Mas aí por angústia, por medo, por ansiedade, medo de perder, ou então isso acontece, sabe que às vezes acontece com mães que ficaram tiveram filhos mais velhas, demoraram muito, ou tiveram processos de várias tentativas de gravidez que não foram bem sucedidos, e aí nasceu mais tarde. Mas também não é regra, porque tem mães jovens. Vai muito do que são perfil, assim. né? Perfil Vai muito de da personalidade. Eu observo, sim. Agora, eu queria que você me desse exemplos assim claros de como as pessoas que estão assistindo em casa, podem começar a perceber e se autoanalisar se estão tendo algumas atitudes que estão excedendo a questão do controle de responsabilidade, que é o normal de uma paternidade ou maternidade, e já estão indo para o excesso. Me dá coisas assim mais práticas do dia a dia. É difícil, Suzy, porque é muito de cada um. Certo. Né? Tem mãe que não percebe. Exatamente. Não vai conseguir nem com 1 milhão de pessoas falando, ela acha que ela precisa estabelecer aquele controle sobre o filho, e isso acontece muito mais até na adolescência, isso fica até mais visível. Enfim, ela tem que observar e observar também os sinais que a criança dá. Que sinais? Quais são os sinais que Pode ser que a criança fique extremamente irritada, pode ser que a criança seja uma criança que dê muito trabalho, né? Ou que ela, por exemplo, se recuse a comer. Tem criança que não come. E aí tem que ver por que não come. Pode ser que a mãe esteja enfiando comida, né? Observar o que ela tem, o que ela gosta. Não que ela tenha, eu gosto de bolacha recheada, então eu só vou dar bolacha recheada. Não. Claro. Porque a gente tem que também perceber os limites e as regras, porque também é tênue essa linha. A gente não, a mãe tem que ser cuidadosa, atenta, sem ser invasiva e ao mesmo tempo sem ser negligente. Por isso que é difícil. Não é fácil. Quem que pode dar uma dica dessa pra mãe? Porque é difícil, né? Se a mãe não percebe por ela mesma, não adianta o pai vir falar, ou a avó, então cria uma confusão em casa. Se ela tiver condição, se for possível, é importante que ela busque uma ajuda de um terceiro, de um profissional da área psi, por exemplo. Existem profissionais que fazem trabalho só de orientação. Claro. A gente faz muito isso no consultório. Tem mães que às vezes em 1 ou 2 sessões você consegue observar e explicar e sensibilizar essa mãe ou essa família do que está errado, porque a criança vai dando sintomas. Exato. Se a gente for pensar no lado positivo da coisa, é preferível que a criança dê trabalho do que aquela criança que se submete. Exatamente. Porque daí ela perdeu a esperança. Tudo. É verdade. E outra coisa também, que a Cíntia estava falando, as pessoas no entorno começam sim a falar pra gente, olha, deixa, permite. Então, comece a escutar isso e refletir. Mesmo que você não aceite no primeiro momento, reflita. Na escola, a escola geralmente nos dá um feedback da criança, dizendo mesmo que a criança é muito dependente, que requisita demais a professora, que requisita demais o adulto. Então também é um momento para você falar, puxa, mas ela requisita tanto porque ela realmente não consegue, não está apta, ou porque ela está acostumada a ter isso dentro de casa e refaz esse processo dentro da escola. Gostou? Pense um pouquinho, porque a gente vai voltar já com a Cíntia, que tem mais dicas para a gente perceber esse lado tão tênue entre ser uma mãe atenciosa, um pai atencioso, presente, e ser aquele controlador. Você não pode perder, a gente vai rapidinho para o intervalo e voltamos já.